Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Quem esteve aqui na última quarta-feira, certamente pôde ouvir uma introdução a essa segunda parte do livro de Efésios, levando em consideração que essa epístola tem 6 capítulos e que os 3 primeiros capítulos são de natureza teórica, no sentido de que Paulo faz uma abordagem hermenêutica acerca do supremo propósito de Deus, apresentando como quem faz uma proclamação das verdades centrais do Evangelho, como quem faz a defesa, uma apologia a esta verdade. O apóstolo Paulo apresenta a ortodoxia do Evangelho nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Na segunda parte, que começa no capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo faz aquilo que nós chamamos de ortopraxia, que é a prática correta, a aplicação e a prática correta da sã doutrina, da verdade apresentada. Ortodoxia é a apresentação, é a proclamação da sã doutrina. Ortopraxia é como que essa verdade, compreendida no coração, ela agora é aplicada de modo prático na nossa vida cotidiana. E nós vimos então, na semana passada, inclusive quem não teve acesso a essa mensagem, ou não esteve presente na reunião, pode acompanhar, ela já está postada no canal do YouTube do Ministério, já está lá, é uma bela mensagem, vale a pena ouvi-la 1, 2, 3 vezes, vale a pena refletir sobre a verdade que lhe foi apresentada, até mesmo para dar continuidade aos estudos a partir de hoje, Então, convido a todos a lerem comigo, capítulo 4, nos versículos de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, queridos? Essa porção que introduz a segunda parte dessa epístola, no caso, capítulo 4, versículos de 1 a 6, esse trecho que acabamos de ler, pode ser dividido, em pelo menos 2 partes, ou melhor, 3 partes. A primeira seria o versículo 1, em que nós temos o rogo do apóstolo Paulo. A segunda é o modo como nós podemos alcançar o cumprimento daquilo que o apóstolo Paulo rogou. E os versículos 4 a 6, a terceira parte, nos falam, portanto, do princípio da unidade. Temos, portanto, um rogo à unidade. Temos, então, o modo como nós devemos desenvolver esta unidade. E, por fim, nós temos o princípio dessa unidade. Essa terceira parte, que fala do princípio da unidade, nos leva a compreender a importância da unidade, no sentido de que fora desse princípio não pode haver unidade. Qualquer coração que se oponha a esse princípio e, portanto, consequentemente, se negue a praticar o modo como se deve obter essa unidade no versículo 2, e deixando assim de atender ao rogo de Paulo no versículo 1, certamente quem assim procede jamais alcançará a unidade. É preciso nós entendermos, antes de entrarmos nesses 3 pontos, que quando se fala de unidade, infelizmente, o cristianismo, e vamos falar do cristianismo contemporâneo, quando fala de unidade, geralmente fala de unidade enquanto doutrina.
Ou seja, assim como tudo na teologia cristã, as pessoas defendem o ponto de vista conceitual em detrimento da prática, porque se entende que se você defende a doutrina correta do ponto de vista apologético, e se você porventura crer no sentido de acreditar na doutrina correta, isso é o suficiente, não é? Ou seja, isso é um grande engano, é um erro, em você acreditar que se você tiver um conjunto de doutrinas corretas, do ponto de vista conceitual, e você então defender esse conjunto de doutrinas, e você então acreditar filosoficamente naquele grupo de doutrinas, é um erro pensar que somente isso nos dá direito à participação na vida. O fato é que a ortodoxia, que é a proclamação, ou a apologia, que é a defesa da sã doutrina, da doutrina verdadeira do Evangelho, e se torna apenas o primeiro passo para que, a partir de então, compreendendo com entendimento e assimilando no coração, possamos nós viver a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele só é posto na forma, como eu posso colocar, na forma conceitual, por uma questão pedagógica, para você poder transmitir, para que o outro que nada sabe do Evangelho possa saber, possa compreender. Mas o Evangelho, de fato e de verdade, ele é vivo. O Evangelho é o próprio Cristo. E o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele é o poder de Deus, né? É o dunamis de Deus, é uma potência divina que age no coração do homem, promovendo e produzindo no homem a salvação. Por isso que é dito que o justo, ele vive pela fé, ele obtém vida quando ele, por meio da fé, se apropria do Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé em Jesus. Então, hoje em dia, infelizmente, defende-se muito o conceito de unidade. Músicas são feitas com o tema da unidade. Hinos bonitos que são cantados, são encenados, hinos que, quando cantados, geram uma certa emoção. Imagina aquela canção que diz, uma das canções muito lindas, de Daniel Souza, salvo engano, que fala, somos corpo, né? E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Uma canção que proclama, no âmbito da ortodoxia, palavras muito verdadeiras, conceitos muito verdadeiros. A grande questão é que nós não podemos apenas apreciar a boa música ou a boa ortodoxia. Nós precisamos compreender que o conceito doutrinário é o ponto de partida para nós adentrarmos numa profunda experiência que vai, de fato, efetuar em nós as transformações que nós tanto desejamos. Então é preciso que nós transitemos dos capítulos de 1 a 3 de Efésios para os capítulos 4 a 6 de Efésios. Essa transição não é uma transição de estudo meramente. Entendam isso. Nós estamos estudando no sentido de que nós concebemos no intelecto e concebemos no coração o que diz, ou o que dizem os capítulos de 1 a 3. Agora, transitar para a segunda parte significa fazer uma transição na nossa própria experiência. Ou seja, é fazer agora a aplicação prática dessas verdades. Vocês lembram que nós enfatizamos aqui que o capítulo 4 fala que Deus quer gerar de nós seres coletivos, ou nós enquanto um povo, nós enquanto comunidade, nós enquanto humanidade, nunca eu sozinho, mas Deus quer fazer de nós, os que cremos, uma noiva, no capítulo 4, que Deus quer fazer de nós, ou melhor, desculpe-me, no capítulo 4 Ele quer fazer de nós um corpo, no capítulo 5 quer fazer de nós uma noiva, no capítulo 6 quer fazer de nós um exército.
Ou seja, quando Paulo ele conclui o seu pensamento ou a sua exposição nos capítulos de 1 a 3, é como que ele dissesse a suma do Evangelho. O Evangelho tratado no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, quando fala do supremo propósito no capítulo 1, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em prol do homem para levá-lo a uma plenitude em Deus. Capítulo 2, quando ele fala que o meio que o Senhor usou foi enviando o seu próprio Filho, para então fincar ou colocar no centro da história a sua própria cruz, como o lugar para onde devem convergir todas as pessoas, ali formando uma unidade na cruz. A cruz é o ponto da unidade. E então no capítulo 3 ele mostra que essa convergência e essa unidade não se dá apenas de um povo, apenas dos judeus, mas o mistério de Deus nos revela que Deus quer salvar a todos os homens. Ele fala de todas as famílias, ou que há no céu, na terra e debaixo da terra, famílias essas que tomam o nome do Pai, que recebem o nome do Pai. Então ele resume tudo isso para falar que essa salvação, que essa reconciliação, que esse supremo propósito, uma vez aplicado em nós, nos levará à unidade. Não há salvação sem unidade. Isso é muito natural. E é até muito fácil de se compreender, uma vez que nós entendemos que o problema do pecado lá na origem, vamos tomar Gênesis 3 como nosso ponto de partida, o problema do pecado é exatamente a desintegração do homem com Deus. Desintegra o homem de Deus, desintegra-se o homem de toda a criação e também do seu semelhante. Ou seja, é impossível que o homem se desintegre de Deus e continue integrado com a criação ou integrado com os demais homens. Na verdade, quando o homem se integra perfeitamente com Deus, cabalmente com Deus, o resultado é que o homem também seja agora reconciliado. O homem é reconciliado com Deus, ele se reconcilia com a criação, se reconcilia com o próximo, com os homens. O homem não reconciliado com Deus não pode se reconciliar com a criação, não pode se reconciliar com o seu próximo. Então a ideia de pecado, desintegração, a ideia de redenção, evangelho, reintegração, reconciliação, unidade. Amém? Então todo o problema do homem, desintegração de Deus, da criação e dos homens. Esse é o pecado. Isso é hamartia. Solução para esse problema, o evangelho. O que é o Evangelho? Capítulo 1 de Efésios. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo se dispondo numa economia para redimir o homem. Capítulo 2. De que maneira o Deus Triuno faz isso? Na pessoa de Jesus de Nazaré, que é a encarnação do Logos, que então instaura o seu momento crucial da sua obra na terra, na cruz do Calvário. Ali o lugar para onde devem convergir todas as pessoas. É na cruz. Na cruz toda a inimizade é destruída. Na cruz todas as barreiras de separação são quebradas. Na cruz não há judeu nem grego, não há escravo, não há livre. Na cruz não há homem nem mulher. Toda estratificação, tudo que divide, tudo que separa, se resolve na cruz. Porque na cruz se une Deus e o homem. O Cristo em Jesus de Nazaré, numa unidade perfeita. Esse é o mistério da encarnação. Encarnação é um modelo para mostrar à humanidade que aqui estão conciliados Deus e o homem plenamente. E, portanto, a cruz se torna esse protótipo, esse modelo, né? se torna para nós essa pedagogia, no sentido de que quando convergimos para a cruz, a inimizade é acabada, as barreiras são destruídas e nós então formamos um só corpo com Deus. Todos os homens, um só corpo com Deus. Esse é o conceito do capítulo 2. E quando atingimos, portanto, essa unidade, ainda no capítulo 2, nós nos tornamos uma só família, porque temos um só Pai e porque nós temos o Espírito, um único Espírito, que em nós nos faz clamar por esse Pai
que é Pai de todos nós. Essa ideia é trazida, portanto, na forma prática, no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois. E eu enfatizava o peso desse pois aqui do capítulo 4. Uma palavra que faz toda a diferença. Esse rogo-vos, pois, seria rogo-vos, portanto. Depois que nós entendemos o que foi dito nos capítulos anteriores, o que fazer? Então nós temos aqui um rogo no sentido de que Paulo diz: não há outro caminho, não há outra saída, senão que nós, agora, diante da compreensão do Evangelho, diante da cruz, nós então, agora, façamos a conjugação do nosso viver com o nosso chamamento. Capítulo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Ele fala de uma vocação e, portanto, ele fala de que Deus nos escolheu, Ele nos criou para um propósito, nos escolheu para esse propósito, mas que o nosso viver agora precisa estar em harmonia com esse chamamento. Ou seja, não há outro caminho senão fazendo nós a conjugação daquilo que nós entendemos nos capítulos anteriores com a vida prática. Vocês conseguem ver isso no versículo 1? Rogo-vos, pois, que andeis. Esse andeis não é o viver cotidiano, não é a vida prática. Ele quer dizer: eu rogo a vocês que a vida prática de vocês, que o cotidiano de vocês, que o viver de vocês, que o existir de vocês esteja à altura do chamamento. Ou seja, quando ele diz isso, nós partimos do pressuposto de que é possível que haja um desnível entre o chamamento e a prática daqueles que foram chamados. Então esse rogo é como que dissesse: vamos transitar do conceito para a prática, vamos transitar da informação para o viver, da informação para a conformação, vamos transitar da teoria para a experiência, vamos transitar da ortodoxia para a ortopraxia. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Pastor, que dignidade é essa dessa vocação? Se temos nós que andar de modo digno da vocação, a vocação tem uma dignidade. E nós, portanto, que fomos chamados para esse fim, temos que andar na mesma dignidade desse nosso chamamento. Ou seja, a dignidade do Evangelho, na verdade, é a devolução de Deus ao homem da dignidade perdida por ocasião de sua desintegração lá no começo da história humana. O homem, quando se desintegrou, ele perde a dignidade humana. Não se pode falar que um animal tenha dignidade. Nunca. Por quê? Porque pelo fato de ele viver meramente por meio dos seus instintos, toda a sua relação para com Deus, se existir, toda a sua relação para com a natureza em torno de si, e toda a sua relação para com os demais seres infra-humanos, ou todos os animais, é uma relação que está imposta, primeiro pela sua própria natureza, e segundo pela sua condição, como aquele que está sob uma maldição, como aquele que está sob uma condenação de um pecado que ele não sabe o que é, que ele não cometeu, de que ele não participou e de que ele não decidiu e que ele não pode resolver absolutamente nada. Romanos capítulo 8, quando fala da criação infra-humana, toda a criação, tirando o homem, diz que ela sofre e ela padece de corrupção, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então os animais não se pode falar de dignidade, porque a dignidade está para um caráter desenvolvido a partir de uma consciência construída na verdade e em Deus. Só pode se falar de
a dignidade humana, porque o homem ele foi criado com a capacidade de decidir entre o bem e o mal. O homem escolhe. Quando o homem compreende a razão para a qual ele foi criado, quando ele entende que ele é parte do todo e que sozinho ele se torna se torna uma anomalia na criação, porque fora do todo ele se torna egoísta, e esse sentimento egoísta fará com que ele exija que todos e tudo o sirva. Ele quer que tudo sirva a ele. E quando as coisas não acontecem como ele quer, então ele manifesta o seu pseudo-senhorio por meio da violência verbal, da violência física, por meio de trapaças e por meio de toda sorte de ações que não são compatíveis à dignidade humana. A dignidade humana se funda na própria natureza humana. A dignidade humana não é algo que você conquista, que você compra, que você constrói. Dignidade humana se funda na própria natureza humana, porque assim Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem concedendo-lhe o sopro divino, que é o Espírito divino. É o Espírito divino e é essa imagem e semelhança, conforme fomos criados, que é essa dignidade humana. E, portanto, o homem agora, diante do Evangelho, o homem se desintegrou, lá, vamos tomar Gênesis 3 por ponto de partida, perdendo essa sua dignidade, porque agora tudo o que ele realiza, atenção, até mesmo as coisas boas que ele realiza, fere a dignidade humana, uma vez que as coisas boas, não raras vezes, na maioria das vezes, para não falar de modo absoluto, o homem faz aquela bondade visando a um bem que ele possa receber em troca. Seja aqui na terra, porque o outro pode lhe devolver o bem que ele recebeu, ou seja na eternidade, herdando o céu, ou herdando uma vida melhor, ou herdando qualquer coisa como recompensa. O amor nada dá ao outro visando troca. A partir do momento que você tiver, seja um simples pensamento, um simples sentimento, não raras vezes até inconscientemente se pratica o bem ao outro visando a si próprio. Se eu fizer assim, minha vida vai melhorar. Já ouviram isso? Se eu lançar o pão sobre as águas, para usar um texto bíblico, amanhã eu vou pegar o pão lá na frente. As pessoas elas não percebem que ainda que haja textos bíblicos, como esse do pão sobre as águas, como a lei da semeadura, eles não entendem que isso é apenas uma lei. Mas a partir do momento que você faz algo você já está ferindo a lei, porque você está no princípio, não da lei, mas você está no princípio do egoísmo. Tudo que procede do egoísmo, seja uma oração, como Jesus fala em Mateus 6, seja um jejum, como Jesus fala em Mateus 6, seja uma esmola, como Cristo fala em Mateus capítulo 6, seja uma oferta, seja entregar o corpo para ser queimado, como diz Paulo, 1 Coríntios 13, se procede do egoísmo, se é para ser visto, se é para receber aplauso, se é para receber recompensa, se é para morar no céu, se é para ter uma boa reencarnação posterior, seja o que for, se é para que volte para você, efeito bumerangue, então, tudo isso faz parte de um coração desintegrado. Porque o homem que faz essas coisas por amor, ele doa por causa do outro, não por causa de si. Você dá uma esmola porque o outro é um filho de Deus, porque o outro tem necessidade, porque você se condói do outro, porque você sente dores intestinais, que é o sentido literal da palavra compaixão, compadecer-se, você sente a dor do outro. Por isso que é dito no mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, aquilo que você quer para si, você também quer para o outro. Aquilo que você não quer para o outro, você não quer para si.
Essa é a ideia. Amor enquanto altruísmo. O amor, ele só olha para uma direção, para o outro. E o egoísmo olha para as duas direções, ele olha para o outro como efeito reflexo, para que volte para si. Efeito bumerangue. Eu faço isso para receber algo em troca. Então, o homem desintegrado é um homem egoísta. Fatalmente, essa é a equação. Porque quando o homem se desintegra, o que leva ele à desintegração é o querer ser em si aquilo que só o todo é. Porque imagina só, uma gota d'água, ou que seja uma molécula d'água, achar que ela é algo à parte da própria gota, e a gota achar que é algo à parte do oceano. O homem criado, ele faz parte da criação, e toda a criação procede de Deus. E, portanto, toda a criação só encontra sentido se tiver toda ela reunida num todo absoluto em Deus. Quando o homem, portanto, se desintegra, ele o faz por causa do ego. Esse é o pecado original. Essa é a fonte de todos os males que o homem comete. E, portanto, agora a única saída e que o Evangelho propõe é a cruz. A cruz não enquanto dogma. Eu aceito a cruz. Ou eu tenho a cruz no peito. Ou na minha igreja tem uma cruz na parede. Tudo bobagem. Você pode até fazer hinos da cruz, cantar hino da cruz, carregar uma cruz no ombro até onde você quiser. A cruz, ela representa, ela é símbolo do não ser. Aquele que foi pregado na cruz para mostrar aquele que sendo, não foi, não quis ser, não se apegou a ser. Crer na cruz, aceitar a cruz, receber a cruz, ser unido a Cristo na cruz, é também não ser. E quando você então, que queria ser, agora diz, não sou mais eu me entendo que eu sou apenas uma parte, integrante de algo maior do que eu, e esse algo maior do que eu também não é nada fora do todo absoluto que é Deus. Enquanto você não chegar a essa conclusão, você ainda é um homem desintegrado. E quando, portanto, você chega a essa conclusão, você se despe. E aí existe um símbolo do despir-se de qualquer tipo de presunção, orgulho e de intenção de ser. Nós temos o símbolo quando Cristo chega naquele cenáculo, João capítulo 13, e está ali com seus discípulos, e os discípulos já discutiam anteriormente sobre quem haveria de lavar os pés, porque o lavar os pés na cultura daquele tempo, naquele lugar, era um papel que só desempenhava não um escravo, mas o escravo dos escravos. Então tinha um escravo, o pior escravo, mas sem futuro do ponto de vista da segregação. Aqueles sobre quem até os escravos mandavam, até os escravos batiam, até os escravos humilhavam. Era esse que cumpria o papel de lavar os pés. Então os discípulos já iam para o cenáculo discutindo quem dentre nós é o maior. Olha que eles foram até espertos, né? Se eles começassem a discutir quem é o menor, logo seria desvendado a razão da discussão. Mas quando eles falaram quem é o maior, eles queriam chegar no menor. Por isso que ao chegarem no cenáculo, todos sentados, estavam dispostas bacias com água e toalhas, e ficaram todos calados, um olhando para o outro, esperando quem é que vai fazer esse serviço, serviço baixo, entendam, do ponto de vista do homem desintegrado. Ninguém falou nada, aquele silêncio. Aí diz o texto bíblico, preste atenção, em nome de Jesus, porque nós lemos a Bíblia como quem lê versículos, nós temos que ler a Bíblia como quem lê situações, acontecimentos, verdades que estão sendo vividas. João começa dizendo assim, Cristo, ou Jesus, sabendo de onde viera,
Gente, pelo amor de Deus, gente. Como é que vocês lêem a Bíblia, hein? Nós temos que entender o que está acontecendo. As palavras fazem muito sentido. Jesus sabendo de onde viera. Porque a primeira coisa que a pessoa fala, você sabe de onde eu vim? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem sou eu? Quando alguém tem uma costa de ferro, né? Aí então ele já chega com essa ideia, porque ele quer que o outro sirva. Capítulo 13 de João começa dizendo, Jesus sabendo, ele não era ignorante, ele não vai lavar pé de ninguém porque é ignorante, porque não sabe o que está fazendo, ou porque ele tem uma humildade falsa. Não, ele sabe da sua identidade, ele sabe quem ele é, sabendo de onde viera, e sabendo que ele retornaria ao Pai, amando os seus, amou-os até o fim. É assim que começa o texto. Essa é a introdução para que Cristo, olhando para os seus discípulos que não queriam servir cada um ao seu próximo, aí João continuou dizendo, Jesus levantando-se. Levantando-se. Ou seja, é uma ação que não lhe é imposta, não lhe é exigida, o amor é voluntário. Levantando-se, mas ele não se levanta para se orgulhar, ele não se levanta porque ele é o melhor, levantando-se, despiu-se das suas vestes. Então, essas vestes fala da sua dignidade divina enquanto ser divino, enquanto o Deus. Despir-se é o mesmo que Paulo diz que, sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus, antes esvaziou-se. É a kenosis, despiu-se de sua veste. Nós temos uma veste também, é a dele divina, a nossa humana. Mas é quando ele entende que ser divino não significa ser o maior, do ponto de vista hierárquico, dessa confusão e estratificação que os homens fazem. Quando o homem se despe da sua humanidade, ele quer dizer o seguinte: o homem, na sua verdadeira dignidade, não significa que ele não deve servir. Porque o homem, para ser homem, conforme o conceito e o curso deste mundo, ele tem que ser o melhor, o maior, o que comanda, o que exige, o que prende, o que manda matar, o mais rico, o mais bonito, o mais forte, sim ou não? João diz, despindo-se de suas vestes. Segundo, cingiu-se com uma toalha. Ele se despe para cingir-se. Agora ele se cinge, ele se veste com uma toalha. O que significa que agora ele está vestido como um servo. Ou seja, ele se despiu da divindade, se despiu da glória para se fazer um servo. E agora, aquele que se levantou, se despiu e se cingiu, ele desce até o nível dos pés da sua criação. Isso é um homem integrado com Deus. Este pode dizer, eu e o Pai somos um. Nós não podemos falar, eu e o Pai somos um, nesse sentido pleno que Cristo diz, enquanto nós estivermos cheios de divisões, de conflitos no coração. Então, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, que vocês andem de modo digno, ele quer dizer, o Evangelho, ele traz o homem de volta e devolve ao homem a dignidade perdida. A dignidade do chamamento. Esse chamamento não é um chamamento à parte da razão da nossa criação. Deus não nos criou de um jeito para nos chamar para ser outra coisa. Seria estranho você criar um homem para depois chamá-lo para ser um anjo. Não faz sentido. Ele cria o homem na dignidade de um ser criado à imagem e semelhança de Deus, dotado e capacitado pelo sopro divino. E este homem, em essência, nada disso perdeu.
ele se desintegra no coração, e agora toda a sua exposição pública, toda a sua existência pragmática é de indignidade. Tudo que o homem vive e sofre é de indignidade. Agora o Evangelho fala, não, você é chamado para você cumprir aquilo para o qual você fora criado. Então, esse chamamento é a devolução da sua dignidade. E você que diz que você ouviu esse chamamento, precisa, portanto, agora estabelecer um andar e um viver à altura desse chamamento. Ou seja, você fala, eu sou um homem integrado com Deus, eu sou um homem reintegrado com Deus e, portanto, eu tenho a dignidade daquilo para o qual Ele me criou, eu tenho a dignidade do chamamento, eu recebi de volta e eu estou na base da dignidade da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus e que tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o rogo do apóstolo. Entenderam? Um versículo para dizer, por que rogar? Só se roga por algo muito importante. Se não tivesse importância, ele ia fazer apenas uma solicitação. Ou ele poderia dar uma sugestão. Né? Eu sugiro a vocês que façam assim. Mas ele diz, rogo-vos. Esse é um clamor que sai do coração. Essa é a primeira parte desse trecho. A segunda parte, ele começa a apontar positivamente aquilo que ele quer que nós vejamos negativamente em nós. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda resgata, rogo-vos, pois, que andeis com toda. Esse com toda resgata o verbo andar. Eu rogo que vocês andem com humildade e mansidão. Eu rogo que vocês andem com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele fala aqui de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suportar um ao outro, e para tanto ele diz, será necessário um esforço descomunal para que a unidade seja preservada. Quando é que a unidade é quebrada? Se eu tenho que me esforçar para preservar a unidade, como? Andando com mansidão, andando com longanimidade, suportando uns aos outros e andando com mansidão. Então o que quebra a unidade é a falta de humildade e mansidão, de longanimidade, o que nos leva a não mais suportar o outro. Gente, viver coletivamente é difícil. Eu dizia aqui na semana passada, muitos acham desnecessária a comunidade local, os chamados desigrejados. Cuidado que eu não me refiro àqueles que não congregam em razão de saúde, não me refiro àqueles que não congregam em razão de distância, eu estou me referindo àqueles que têm uma ideologia anti-comunidade. E até mesmo na semana passada eu advertia aqueles que, tendo os meios e as condições favoráveis para se reunir, não se reúnem porque preferem a internet. Isso é esquivar-se de todo confronto, de todo conflito. É muito simples, se você está na sua casa, você tem apenas uma tela, ali não existe comunhão. Não existe comunhão. Pastor, o que eu faço? O povo fica desesperado, os irmãos e que gostariam de estar com... Pastor, eu falei, você não pode fazer nada. Se você não tem na sua cidade um ambiente saudável em que a comunhão seja cultivada de fato e de verdade, na fé e na verdade, se aquela comunidade te faz mal, se você entra de um jeito e sai pior, então você não tem o que fazer. A internet é um paliativo para você não morrer completamente. Mas aqueles que têm os meios, que está perto, que tem as condições favoráveis,
E preferir uma tela é fugir da presença. Não existe unidade sem presença. Não existe unidade sem relacionamento. Assim como também eu posso preservar todos os meus sentimentos egoístas por falta do enfrentamento. Mas aí eu vou expô-lo na minha família. Eu vou expô-lo no meu trabalho com os meus colegas de trabalho. Eu vou expô-lo no trânsito. Porque desses ambientes eu não posso me esquivar. Mas a diferença é que a igreja, diferentemente desses outros ambientes, é um ambiente de aprendizado, de exortação. Não tem como no seu ambiente de trabalho você estar exortando uns aos outros à unidade, porque se torna um problema para você. Se você é chefe, se torna um chefe chato, porque lá o ambiente não é de pregar o evangelho, é de estabelecer as regras da boa convivência, que devem ser muitas vezes impostas na relação trabalhista, inclusive. Senão o outro também monta nas suas costas. Não faz, você tem que demitir. Aí se fosse evangelho, fala, e cadê o amor? Aí vem o jogo, né? Na igreja não. Na igreja nós temos o dever espiritual e nós temos que ouvir o chamamento, perceber a dignidade do chamamento para saber que na igreja, e na igreja eu não me refiro em algo abstrato, mas na igreja enquanto comunidade local, nós vivemos toda sorte de enfrentamentos. Porque nada aqui nos liga, senão o amor e a fé. Quer ver uma coisa? Uma família, pai, mãe, filhos, tal, algumas vezes se desintegram, sim ou não? Mas os irmãos concordam que é difícil uma família se desintegrar por causa do compromisso da hereditariedade, do compromisso de pai e filho. Não é simples acabar uma família. Concordam comigo? O trabalho, relação trabalhista, convive-se ali um grupo de pessoas. É difícil desintegrar, porque eu preciso do trabalho do outro. O outro precisa do salário. O emprego está difícil. Bons funcionários estão difíceis. Entendem? Fica ali vivendo. Igreja não. Igreja não tem salário. Igreja não tem família de sangue. A igreja, qualquer coisa é motivo para mandar o outro para a casa de Raabe. Para a casa de Raabe, seu filho de Betseba. Mas é assim que é. A igreja, para você se manter no ambiente de igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, nos conflitos, no enfrentamento, vendo a nudez de um, a dificuldade do outro, a mentira daquele, e vendo a falsidade daquele outro, e você estar aqui e falar, eu preciso vencer todos os meus problemas e amar essas pessoas a quem Cristo amou. Gente, comunidade tem esse poder de vencer em nós. Quando você entende que o que te faz permanecer na comunidade, portanto na comunhão, nos laços, nos vínculos, é a sua própria necessidade, que é a necessidade do outro, que é a de todos nós, porque todos nós, por causa do pecado, estamos desintegrados. Então eu preciso de vocês para tratar com o meu coração. Meu coração não será tratado no isolamento. Eu não me refiro a isolamento social, por causa dos termos, né? Me refiro a isolamento pessoal. Quando eu me isolo, não quero saber de igreja. Igreja não tem ninguém que preste. Eu conheço a vida daquelas pessoas. Porque quando você convive numa igreja, você passa a conhecer uns aos outros. Quando você chega, todo mundo é bonito e santo. Daqui a pouco você começa a saber da vida do outro. Você descobre que aquela pessoa não é exatamente aquela pessoa que você percebeu, mas aí você começa a saber a história, de onde ela veio, a procedência, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o marido, quem é o ex-marido, quem é isso, quem é aquilo. Você vai ficando assim desesperado, porque você pensava que a igreja era um lugar onde nada disso existia. E se esquece que a igreja, tomando por empréstimo a parábola do samaritano, é a hospedaria onde aquele homem foi deixado para ser curado. A igreja é um hospital. A igreja é uma escola. A igreja é um ambiente de cura, de salvação, de libertação.
O problema foi que a modernidade, ou a igreja contemporânea, nos legou um entendimento errado de igreja. Eles acham que a igreja é o lugar que está separado do mundo. Não, a igreja, enquanto comunidade, enquanto ajuntamento de pessoas, é conjunto de pessoas que precisam de sofrer os enfrentamentos, de se conhecerem, de conhecerem os outros e de chegarem à conclusão de que acima de tudo isso está o amor. E desse amor eu preciso. E somente por meio desse amor é que eu vou poder amar a essas pessoas do jeito que elas são. E eu vou suportar. Quando Paulo fala, rogo-vos, pois, que vocês andem de tal maneira para que vocês tenham um esforço tremendo para preservar a unidade, ele quer dizer, quando ele fala, esforçando-vos diligentemente, olha só essa palavra, diligentemente, você vai ter que ter um esforço descomunal, porque você vai ter muitos motivos para romper a unidade. Você vai ter milhares de motivos para não permanecer, para não gostar, você vai ter inúmeros, porque nada do ego você vai ter aqui. Se você tivesse um salário para congregar, você viria, em tempo de pandemia. Sim ou não? Vocês conhecem alguém que largou o emprego por causa da pandemia? Deve haver. Eu imagino que deve ter havido. Mas a proporção, ela é tão insignificante que vocês nunca viram ninguém. Pedi conta do meu trabalho, eu ganhava 10 mil reais por mês, pedi conta porque a pandemia vai me matar. Nunca vi. Colocou máscara, capacete, luva, roupa de astronauta e foi. Né? Com um bujão de álcool do lado, para não acabar. Eu vi uma mulher no mercado que eu achei interessante. Ela levava o próprio vidro de álcool, aqueles de fazer assim, né? De cabeleireiro. E aí, na hora do caixa, ela jogava na mulher do caixa, jogava no caixa, nas compras, jogava nela, na cara dela, todo mundo. Por que então, eu dizia que na igreja, atenção, você não tem um motivo. Por exemplo, uma família, eu não disse que ela não se desintegra, mas é difícil desintegrar em relação, por causa dos laços, do compromisso, dos afetos carnais e mesmo egoístas, um pelo outro. Igreja não, Pedro não é nada meu. Começa daí. O Pedro não é nada meu. Como assim não é nada meu? Aí é? É coisa nenhuma, rapaz. E não estou ganhando nada para estar aqui. Então, nós costumamos relativizar os relacionamentos da comunidade, da igreja, porque ela vai nos pôr num ambiente em que você vai ter que aprender a essa dignidade da pessoa humana. Então a igreja, nesse sentido, igreja contra comunidade, nesse sentido, ela é o melhor ambiente para você desenvolver a sua vida espiritual. Entenda, eu não estou dizendo que a igreja, a comunidade local, é superior à sua família. Eu não disse isso. Eu disse enquanto ambiente. Na casa o pai fala uma coisa com o filho tem que obedecer. Se bem que os filhos não obedecem muito, né? Mas ainda assim, até ele chegar no ponto de afrontar o pai, demora. Então, essa casa não é tão propícia, por causa do que já está estabelecido, da relação autoridade-filho. O filho não pode sair de casa porque ele vive ali, não tem dinheiro, não tem trabalho. Você entende o que está aprendendo aqui muitas vezes? Igreja não, você não tem motivo, você não tem razão. Sai daqui, vou para ali. Então Paulo diz, nesse âmbito da eclésia, da comunidade espiritual, que é preciso que haja um esforço descomunal. Para tanto ele diz que algumas coisas são necessárias: humildade, mansidão, longanimidade. Humildade, mansidão, longanimidade. Isso nos levará a suportar uns aos outros,
em amor. Eu falava aqui domingo passado, ou foi retrasado, os 2 domingos, que amor, o amor divino, não é esse amor romântico que nós pensamos. Você vai ficar agarrado com outro que te odeia, e se beijando, bobagem. É o amor, é uma consciência na verdade. Quando você entende a fraqueza do outro, não é ele, é a fraqueza. Ah, mas não, todo homem foi criado de Deus, procede de Deus e tem a mesma natureza. O que passa da natureza humana é engano, é pecado, é ilusão. E nós julgamos geralmente, o homem pelo pecado. Ou seja, você coloca uma chancela na pessoa por causa do pecado dele. Você passa a aborrecer um ser humano por causa do erro dele. Ao invés de você aborrecer o erro dele, porque é tão provável que você talvez tenha o mesmo erro, eu até posso dizer que quem aborrece muito o erro alheio é porque esse erro está muito intimamente ligado à sua própria pessoa. Quanto mais você tem aversão ao erro do outro, muito provavelmente seja esse erro o que está enrustido lá dentro. E que por qualquer convenção, você reprime. E você vê, puxa, aquele camarada solta. E eu não posso soltar. Às vezes isso é inconsciente. Mas acontece. De todo modo, esse esforço é necessário. Interessante que nessa época de pandemia, pela qual nós estamos passando ainda, né? Há muitas interpretações, muita dificuldade. E nesse ponto eu queria aproveitar quando fala que nós devemos nos esforçar, não é? É preciso que nós tenhamos uma certa... que nós façamos a devida distinção de 3 coisas. Entenda isso. 3 coisas. Fé, medo, autoridade. O que tem a ver com o que nós estamos dizendo? Quando surgiu a pandemia, muita gente, em nome da fé, ignorava os protocolos de segurança. A fé, a Covid não pega em mim por causa da fé. Onde você viu essa fé? Na Bíblia? Na Bíblia não foi, porque Paulo, um dos grandes homens de fé, cuja vida expressou a fé na sua mais alta intensidade, ele falou para Timóteo que Timóteo tomasse um pouco de vinho por causa das enfermidades que Timóteo tinha no seu estômago. Ele fala de Epafrodito, que chegou quase à morte por uma enfermidade. Ou seja, alguns pensam em nome da fé que a nossa igreja deveria ter a fé para falar, não, gente, para de bobagem, não vamos obedecer a protocolo nenhum, porque nós temos a fé. Não, você não tem fé, você tem ignorância. Isso não é fé. A fé nos leva a andar conforme a verdade, neste mundo, conforme ele é, e sobre o qual disse Cristo, no mundo tereis aflições. Então, em nome da fé, muitos falam, por que isso na igreja? Por que a igreja agora não é hora dela exercitar a sua fé e mostrar? Aí eles dizem, então, vocês estão com medo. Quando eu falo vocês estão com medo, não é estranho você atribuir o medo a um conjunto de pessoas, sendo que eu posso ter medo, mas você pode não ter medo da enfermidade, não é? Eu, por exemplo, não gostaria nunca de ter pego Covid. Peguei Covid, me curei da Covid. Então, eu não queria pegar, é muito ruim pegar. É até perigoso pegar a Covid. Mas nunca tive medo. Quando eu estava enfermo, num dos dias que eu estava muito doente, passei muito mal, e hoje eu posso confessar que eu não fui a um hospital, isso é o meu ponto de vista, não é conselho para ninguém, porque eu pensei, vão me internar. Se me internar num dia, no outro vão querer me entubar. Se me entubar, vão querer me levar para o céu. E aí não vai dar certo, eu vou ficar em casa
e eu vou aguentar até a última consequência. Só vou mesmo quando não tiver jeito mesmo. Bem, de todo modo, dado o momento, chamei a Jane, Jane, é o seguinte, ó. Eu morrendo, não, para, olha, por que para? Primeiro que qualquer um pode morrer, começa daqui, de qualquer coisa. Isso é uma bobagem. Ah, Covid, não. Você pode se livrar da Covid e morrer, um avião cair em cima da sua casa, pronto. Resolvido o seu problema. Morreu sadio, saudável, né? Não tem problema, mas morreu. Então, qualquer um pode morrer. Eu falei, então, eu morrendo, eu vou te dar as orientações, como as coisas devem acontecer. Começando aqui de casa. O que eu quero de você, assim, a vida e tal, e tal. Fui ditando todas as regras, né? Todas as senhas lá em casa, todo mundo tem, não tem problema. Tudo certinho. Então, é assim. Ah, mas você vai morrer? Não, eu vou, não sei. Posso me curar, posso não me curar. Medo nunca tive de morrer. Tenho mais vontade que medo. Se fosse para falar. Mas, entendam em nome de Jesus, não é questão de medo. Então, por que vocês, se têm fé e não têm medo, por que vocês praticam esse protocolo de distanciamento, não poder abraçar, não poder beijar, não poder pegar na mão, não poder... Ora, por causa das autoridades. Ou seja, as nossas autoridades, tanto federal quanto estadual ou distrital, nos deixaram uma lei. Que a igreja poderia se reunir em tais condições. Nós tínhamos o direito de não nos reunir. Sim? Mas se nós queremos nos reunir, tem que ser nessas condições legais. Eu fui claro aqui na frente várias vezes. Ah, mas isso é imposição. Imposição do governo? Pode ser sim. Mas não é nossa, não é a igreja quem impõe. Não é meu capricho, não é a minha interpretação. Ah, mas até que ponto devemos nós obedecer a uma imposição de uma autoridade? Ora, até o ponto que a autoridade, a imposição da autoridade, não fira a dignidade de Deus. Não fira a verdade de Deus. Então eles não nos disseram, vocês estão proibidos de congregar. Se dissesse, todos podem voltar ao trabalho, menos igreja não podem congregar de jeito nenhum. Aí seria uma imposição de perseguição contra a fé. Aí nós iríamos nos reunir, se não fosse aqui, seria nas catatumbas de Roma. Mas reuniríamos, porque antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas quando fere a verdade de Deus. Pastor, mas quando mandou fechar as igrejas, não feriu? Não feriu porque mandou fechar o salão, mandou fechar a academia. Não era um problema de fé, é um problema de saúde pública. Tem que entrar aqui. Mas quando nos falta humildade para entender essas coisas e aceitar as coisas como são, nós rompemos a unidade. Aí nós já não podemos mais suportar uns aos outros, por falta de compreensão de coisas básicas, de coisas simples. Eu digo isso porque nós aqui, de Volta à Palavra, tivemos várias, plural, manifestações dessa natureza. Quando algum dizia, vamos congregar, todo mundo abraçado. Outro dizia, não congreguemos de jeito nenhum. Outro dizia, pastor... Aí eu falei, gente, o que vai prevalecer é uma direção espiritual e legal para a igreja. Manter a unidade tem que ter um princípio, tem que ter uma direção. Não se pode haver unidade quando cada um pensa como quer e age como quer. Vocês já leram o Antigo Testamento? Vamos lá. Qual é o livro que vem antes de Juízes? Josué. Qual é o livro que vem depois de Juízes? Ruth. E depois? Qual a relação que tem Ruth com Samuel? É pedir demais também.
Vai pedir demais, né? Tá bom, mas vamos lá. É porque é de Ruth que nós vamos chegar a Davi. Tá certo? Então, a Ruth é o preâmbulo de 1 Samuel. Perfeito? Por que preâmbulo? Porque dali nasce a história até chegar no rei Davi. O que tem a ver unidade, coronavírus, com Ruth, Samuel, Juízes e Josué? Nada a ver, né? Tudo a ver. Vamos olhar? Tempo de Josué, havia uma liderança. Josué conduziu o povo para a conquista da terra de Canaã. Perfeito? O problema de Josué, problema de ordem prática, não estou questionando questões divinas, é que ao contrário de Moisés, ele não preparou um substituto para quando ele morresse. Moisés preparou Josué. Josué era servo de Moisés. Foi criado e preparado para passar o bastão para ele quando Moisés morresse. Então, quando Josué, lá no seu livro, está dirigindo, ele é o grande líder. Quando Josué morre, não havia rei em Israel. Não havia comandante em Israel. O livro de Juízes é marcado pela expressão: naquele tempo não havia rei em Israel. Você vai ver isso no primeiro capítulo, no último capítulo, no decorrer do livro, e por isso você vai ver as grandes crises de Israel em razão da falta de uma direção. Quando então entra 1 Samuel, ou Ruth Samuel, vem então o reino de Davi. O reino de Deus, na pessoa de Davi, ali volta uma direção espiritual. Mas esse período de Juízes, de profundos problemas e profundas crises, foi em razão de não haver essa condução. Agora, a condução espiritual, a autoridade espiritual, não pode ser confundida com o que chamam por aí de autoridade espiritual, conforme nós vemos nas igrejas pentecostais, sobretudo neopentecostais, ou mesmo tradicionais. Aquela liderança hierárquica de posição e poder de mando pessoal. Isso não. Eu falo, o que é liderança espiritual? O que é um bispo? Quem sabe o que é um bispo? Bispo é a palavra portuguesa que vem do grego episcopos. E episcopos significa aquele que olha de cima, aquele que está num plano privilegiado, de onde ele contempla o todo, sobre o qual ele supervisiona, supervisão. Portanto, o lugar privilegiado do bispo, do episcopos, não é um lugar hierárquico, é uma condição de visão espiritual. Um bispo, portanto, é alguém que, tendo uma visão espiritual, pode dar um parecer espiritual que preserve a unidade da igreja, que preserve a palavra enquanto a verdade pregada, que preserve os relacionamentos. E nesse momento, nós, para manter a unidade, nós precisamos ter algumas referências. Primeiro, você tem o Espírito de Deus no seu espírito. Você não pode julgar as coisas a partir dos seus conceitos e preconceitos herdados de uma sociedade depravada, de uma família desintegrada, ou da sua natureza, de onde você nasceu, herdada. Você não pode, mas é porque eu penso assim. Você pensa assim, mas esse é o pensamento do homem desintegrado, de Deus e do todo. Você não aprendeu a viver com o todo, porque para viver com o todo, você tem que ter harmonia. E para se ter harmonia, tem que haver consenso. E para haver consenso, você vai ter que seguir uma orientação. E a suprema orientação, primeira, é o Espírito de Deus dentro dele. Por isso que diz, para esforçarmos de maneira diligente por preservar a unidade do Espírito. É ali onde está a unidade. Para manter o vínculo da paz. Mas além disso, nós temos outras referências. Nós temos a Escritura.
enquanto um meio material de onde nós podemos extrair experiências. Acabei de citar o livro de Juízes para mostrar o que acontece a um povo quando falta-lhes autoridade. Exemplo, não é doutrina, mas você tem o Novo Testamento que está cheio de exemplos, e você tem os 4 evangelhos que está cheio de doutrina de Cristo. E epístolas com a aplicação da doutrina de Cristo. E ainda tem mais referências. Tem aqueles que a Bíblia chama de bispos, guias, orientadores. Lógico que eu estou aqui até agora argumentando dentro de um plano saudável, em que prevalece sempre Deus, a sua palavra e a verdade. Não me refiro a nenhum tipo de sistema onde existe alguém numa hierarquia que tem voz de comando e poder para fazer o que quer com o corpo de Cristo. Isso não. Eu me refiro a uma questão. Então é preciso nós entendermos algumas coisas para manter a unidade. Agora, infelizmente, eu aqui quero falar algo que é a mais pura verdade e que talvez seja a causa da derrota da igreja do século 21. A igreja do século 21, parte do século 20 para o 21, é uma igreja que não mais reconhece o valor espiritual de igreja. Não mais. Já não se vê mais igreja como algo necessário. Eu me recordo, na minha infância, se bem que na minha infância as coisas já desandavam, já estavam se desandando, mas eu me lembro que na minha juventude, quando eu era crente, gente do céu, igreja era algo de uma extrema importância. Nós tínhamos igreja, nós tínhamos laços e vínculos e compromissos. Muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, infelizmente, se percebe de modo geral, e não é só aqui no DEVAP. Eu conheço pessoas da Assembleia de Deus, amigos, conheço pessoas de outras igrejas, eu não precisa falar os nomes, mas que você observa a relação dessas pessoas com as suas comunidades, que são muito relativizadas. Isso faz parte do individualismo que se impôs sobre nós desde a modernidade. Ou seja, a modernidade é marcada pelo individualismo. E, na verdade, essa palavra individualismo já é uma afronta ao que ela própria significa na sua origem. A palavra foi deturpada para falar de individualismo. E o pior de tudo, passando tanto pela Reforma Protestante, passando ali pela Revolução Industrial, depois pela Revolução Francesa, quando se pregou a individualidade, presta atenção, todo mundo falou assim, puxa, então agora eu vou poder ser eu. Essa foi a grande mentira da modernidade, porque por meio essa suposta individualidade, os estados se aparelharam para fazer do homem a massa de manobra, em todos os setores, do trabalho, das ideologias, da religião, da educação e de tudo mais. De modo que o indivíduo que pensa que tem força, ele é apenas uma alavanca de um poder maior que está por detrás, para, em nome da sua individualidade, te usar para alcançar os próprios objetivos daquele que está por detrás de tudo isso. Os irmãos entendem? Então, a igreja perdeu. E talvez essa perda se dê primeiro pelo problema do individualismo enquanto ideologia, que começa na modernidade, fim da Idade Média, quando vem a igreja Reforma Protestante, depois vem Iluminismo, todos esses movimentos, sejam eles filosóficos, sejam eles religiosos, sejam eles na área econômica, não importa. Todos os movimentos, a partir de então, trabalham em nome da individualidade. Mas o que está por detrás disso
é uma grande indústria para o manipular, fazer do homem a sua massa de manobra, né? Enfim, de todo modo, desde que isso aconteceu, esse talvez seja um dos motivos, mas um outro motivo também, além desse grande espírito, né, da modernidade em diante, talvez haja também o problema que é a própria Igreja de Jesus Cristo, por ter se corrompido, colaborou e muito para que ela fosse agora desacreditada. Entenderam? Mas o que nós temos a ver com isso? Nada. Em que sentido? Se você se entende um cidadão do reino de Deus, se você diz que o reino de Deus não é deste mundo, então você tem que vencer tudo isso e se posicionar como um verdadeiro cidadão do reino de Deus. E resgatar todos os valores perdidos. Resgatar a dignidade do chamamento. Resgatar a dignidade da pessoa humana. E resgatar todos os sentimentos e todos os atributos do Espírito de Cristo. Porque somente assim poderemos nós praticar a unidade. Tá bom? Hoje eu falei de modo geral sobre essas 3 partes. Nem cheguei da terceira. Semana que vem nós vamos retomar essas 3 partes. Eu vou falar mais particularmente desses atributos, até chegar na terceira parte, então, que é o princípio da unidade. Tá bom?